meu querido amigo concurseiro, aqui é a professora Grazela Barros. A gente vai para mais um bloco de uma super aula, hoje falando sobre hierarquia das memórias. Professor, hierarquia, pensava que hierarquia era só na polícia, né? Não, bebê, tem também nas memórias. Lembra que a aula passada a gente falou sobre as memórias primárias e memórias secundárias, e a gente vai ver qual é a hierarquia entre elas, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que você tem que entender é que a gente vai criar uma pirâmide bem linda aqui, ó. Essa pirâmide, ela vai salvar a sua vida. Professora, tem material de apoio? Lógico que tem, que eu fiz um mapa bem lindão, mas o interessante é que você escreva, tá? Hierarquia das memórias. Hierarquia das memórias. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pirâmide dessa aqui, bem linda, para você começar a entender, tá bom? Você vai fazer uma pirâmidezinha dessa e a gente vai começar a entender isso aqui. Show de bola? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, gente, é que quando a gente fala de hierarquia, a gente vai falar de duas coisas, ó. A gente vai falar de velocidade, certo? E a gente vai falar da capacidade de armazenamento, certo? A capacidade de armazenamento. Professora, como assim? Então, olha que legal, ó. Sempre que você prestar atenção, essa setinha aqui da velocidade, ó, ela vai aumentar, certo? Essa setinha aqui da velocidade, ela vai aumentar. Em contraponto, aí você vai lembrar, ó, aqui vai ser mais rápido, e aqui, ó, menos rápido, né? Ou tá aqui, ó, lento. E aqui vai ser mais lento. E quando a gente fala de capacidade de armazenamento, essa setinha, ela vai descer, ó. Pá. Tranquilo? Como assim, professora? Aqui a capacidade de armazenamento vai ser menor e aqui a capacidade de armazenamento vai ser maior. Professora, eu não estou entendendo nada. Ah, Riego, me explica melhor. Eu explico sim. No dia da sua prova, você vai fazer esse esqueminha aqui, ó, porque esse esqueminha vai ajudar a você entender. Galera, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, tem professor que fica, não, mas não é bem assim, é assim, tá bom? Você que estuda para concurso, como eu sou, né? Sou muito tempo que eu venho estudando, né? Já passei em alguns concursos. O que é que você tem que entender? Tem coisa, galera, que a gente como concurseiro, né? Eu como professor eu tenho que lhe auxiliar. Tem coisas que você vai ter que aprender, literalmente você tem que aprender. Tem coisas que você vai ter que decorar, literalmente decorar, tá bom? Isso é uma das coisas que você vai ter que decorar. Tranquilo? Então você vai lembrar desse jeitinho aqui, ó. Quando a gente fala de capacidade de armazenamento, a gente começa da menor memória que a gente vai ter, que é a memória que está dentro do processador. Quem é essa memória? São os registradores, que já a gente vai falar sobre ela, tá bom? Os registradores. Depois a gente tem quem, professora? Depois a gente tem a memória cache ou memória cachê. Essa memória, gente, ela é a memória intermediária entre o processador e a memória RAM, que já a gente vai falar, eu coloquei até um esquema para a gente entender isso aqui. Então, você vai lembrar, ó, memória cache ou cachê. Não tá errado se alguém falar cachê, tá, gente? Não tá errado, tá certo? A gente vai ter as memórias RAMs. Aqui, a gente tem duas subdivisões, porque foi RAS, né? A memória RAM. A gente vai ter duas subdivisões aqui, que aí é a memória SRAM e DRAM, certo? Eu vou botar uma setinha aqui, ó, que é para você entender que esse tipo de memória cache aqui é esse carinha aqui, tá bom? Beleza? E a gente vai ter as memórias que são memórias de massa, tá bom? Você vai decorar memórias de massa. Como assim, professora, memórias de massa? Você vai lembrar que são as memórias secundárias ou memórias de massa, pode ser chamada assim também. Professora, beleza, entendi. Quando eu falo dessa memória cache, eu vou até apagar aqui, gente, porque eu vou fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Certo? Eu vou já botar outras observações bem lindas aqui. A gente vai colocar aqui, ó, memórias primárias, certo?
para ficar bonitinho, né? Bem lindo. E aqui a gente vai colocar, ó, memória RAM, e a gente vai ter essas duas ramificações aqui, SRAM e DRAM, que eu vou explicar agora para você o que é que significa, tá bom? Ave Maria, o professor só escreve demais, ego, né? Você vai bater um print e me marcar para você lembrar que você aprendeu essa parada aqui, decorou isso aqui, tá bom? Memória RAM, e que a gente vai ter aquela ramificaçãozinha que eu falei para vocês, tranquilo? Então, toda vida que alguém perguntar para você, né, qual é a classificação, qual é a hierarquia, você vai lembrar disso. Primeiro, eu tenho os registradores, memória cache ou cachê, memórias primárias ou memórias principais e memórias secundárias, tranquilo? Então, essa é a hierarquia. Professora, como assim, ó? Eu vou dar um exemplo muito tranquilo para você entender essa diferença, tá bom? Professora, me dê aí, vou colocar uma observação. Vamos colocar uma observação aqui, ó, para você entender isso aqui agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um HD versus uma memória RAM. Tranquilo? A gente vai medir algumas coisinhas para a gente poder entender essa lógica aqui do que eu tô falando para vocês. Tranquilo? Vamos lembrar aqui, ó, o HD geralmente ele tem em torno de 500, né, gigabytes ou 1 terabyte. Lembra que quando a gente estudou sobre as grandezas, né? Já a memória RAM, gente, se você for muito asilado, né? Asilado aqui, né? Muito viciado, vamos dizer assim, em videogame, né? Ou precisar do seu computador para fazer processamento de vídeo, você vai ter em torno de 8 GB de memória RAM, certo? Né? 16 GB, né? De memória RAM. E aí, olha aqui que interessante, ó. O primeiro ponto que a gente viu aqui foi o tamanho. A capacidade de armazenamento. A primeira coisa que a gente está vendo aqui, ó, é o tamanho. A capacidade de armazenamento. Aí vamos lá, ó. O HD, ele é maior ou ele é menor? Olha para cá, ó. O HD, professora, ele é muito maior. Muito maior. Primeiro ponto aqui. Já a memória RAM, ela é maior ou menor? Professora, ela é muito menor. Show? Beleza? Primeiro ponto aqui. Vamos para o segundo ponto. Agora vamos lá, ó. A velocidade do HD. A velocidade do HD, ela é o quê? A velocidade. Vamos botar aqui, ó. A velocidade. Né? A velocidade. Professora, a velocidade do HD é muito, muito menor. Já a velocidade da memória RAM é muito, muito, infinitamente maior. Tranquilo? Então, olha como é que a gente consegue entender esse esquema muito mais tranquilo, né, quando a gente parte para a prática. Ah, professora, eu estou começando a entender. Tem outras observações? Lógico que tem. Vamos para cá, ó. Vamos colocar umas observações aqui do lado. Que a gente já vai escrever outra coisa, tá? Olha que bacana. Nessa pirâmide também, você vai fazer esse esqueminha aqui, ó. Certo? Você vai fazer esses dois esqueminhas aqui, ó. Porque tem a questão do preço, né? Também, que a gente não pode deixar de lado. E eu vou já explicar isso aqui pra você. Tá bom? Olha que bacana aqui. Professora, como assim, ó? Você vai lembrar. Essa memória, que são as memórias, né? Que ficam no topo da pirâmide, elas vão ser o quê, ó? Elas vão ser menores. Menor capacidade de armazenamento, primeiro tópico. Armazenamento, certo? Primeiro tópico. Segundo tópico, elas são muito mais rápidas. Tá só um maisinho aqui que é para te economizar, né? Elas são mais rápidas. E outro ponto que a banca geralmente gosta de cobrar, né, de cobrar para o candidato, é o seguinte, ó, pergunta pra gente o custo por bit. O custo por bit é muito maior, certo? Tá, é maior porque tem as outras, né? É maior, certo?
Então, é isso que a gente vai entender sobre as memórias que ficam onde? No topo. Professor, e as memórias que ficam na base? A gente vai só refutar o que a gente colocou em cima, tá bom? A gente vai só colocar o inverso. Como assim, professor? Olha que legal. Essas memórias, elas são maiores, maior capacidade de armazenamento, tranquilo? Essas memórias, elas são mais lentas, certo? E o custo por bit, ó, o custo por bit, tô começando a escrever em alienígena, né? Por bit é menor. Como a gente viu o exemplozinho do HD. Professora, na minha prova vão perguntar desse jeitinho, certo? Você tem que decorar esse esqueminha, esse segundo esqueminha, para você conseguir responder uma questão. Massa, professora, entendi. Belezura total. Vamos agora entender, galera, né? Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Questão 1. Vamos colocar aqui, ó. Qual das memórias abaixo é mais rápida? Qual das memórias abaixo é mais rápida? Certo? Vamos colocar aqui, ó. 1. Item A, CD. Item B, DVD. Item C, deixa eu ver aqui, ó. Cartão de memória, ou o nosso amado e querido memory card. Cartão de memória de memória. Olha que bacana. Se você tivesse assistido a aula passada, certo? Se você tivesse assistido a aula passada, você com certeza você não ia errar uma questão dessa, complementando com o que a gente falou. Olha que bacana, ó. Todas essas memórias aqui, gente, o item... Aliás, pausa, voltou, né? E aí, ó, todas essas memórias, o CD é uma memória secundária, o DVD é uma memória secundária, o cartão de memória é uma memória secundária, e a memória RAM, gente, olha que lindo, ó. A memória RAM é a memória primária. Certo? Então, a alternativa correta aqui, ó, seria o quê? Seria o item D, que é a memória RAM, porque ela é uma memória primária. Tranquilo? Massa, professor, entendi demais, achei super bacana. A gente poderia reformular essa pergunta e perguntar qual a maior capacidade de armazenamento, a resposta seria outra. Então, com esse esqueminha simples aqui, a gente consegue entender o que a questão está pedindo, tá bom? Ah, professora, mas aí se aqui tivesse os registradores, a resposta seria o registrador. Se tivesse memória cache, qual a resposta? Memória cache. Então, a gente tem que seguir a lógica aqui dessa hierarquia, tranquilo? As memórias secundárias, elas sempre vão ser mais lentas, né? Ó, elas vão sempre ser mais lentas se a gente for comparar com as memórias primárias. Então, esse esquema ajuda você a entender e acertar algum tipo de questão. Acertar questões que vão ser fundamentais para sua aprovação, tá bom? Belezura total. Volta aqui no esquema, no slide. Eu preparei esse esqueminha aqui para você, gente, para você entender, né? A lógica do que a gente está usando, né? Hierarquia das memórias, a velocidade que a gente trabalhou e principalmente deu uma ênfase aqui quando a gente está falando sobre memórias secundárias. Memórias de armazenamento e memórias de massa. Professora, massa, aqui é massa não, aqui é paia. Tá? Bote aí, paia aqui, você que está assistindo do outro estado, né? Paia é uma coisa ruim, né? Uma coisa que não é tão legal, né? Então, quando ele fala, ó, memória de armazenamento, onde o armazenamento é permanente, né? Exemplo, a gente já falou disso na aula passada, discos rígidos, CD-ROM, DVDs, entre outros. Por ser um dispositivo de tecnologia magnética ou óptica, né? De gravação de acesso às informações, é realizada de forma mais lenta do que as memórias primárias. Grife aí, ó, e bote bem grande aí, ó. Essas memórias, elas são memórias primárias, tá bom? Beleza? Show de bola? Vamos passar para cá. Aqui, mais um bônus, né? Falando um pouquinho sobre essas memórias secundárias que a gente estava falando. E vamos dar um foco aqui e vamos entender o que é uma memória
cache ou memória cachê, tá, gente? A gente vai entender o que é a memória cache e vai entender o que é a memória cachê, só que não nesse bloco. Vamos falar na próxima aula, tá bom? Beijo, abraço, até a próxima aula.